Olá, hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês. Em janeiro de 2007 eu sofri um grave acidente automobilístico, onde meu marido da época e a minha irmã estavam junto comigo e faleceram na hora. Somente eu sobrevivi. Fiquei entre a vida e a morte durante vários dias, fiquei em coma mais ou menos uns 20 dias e um mês no hospital. Eu me machuquei muito, tive um traumatismo torácico grande, quebrei todas as costelas do lado esquerdo, com exceção de uma. Só daí já é muito difícil sobreviver. Tive pneumotórax de um lado, hemotórax do outro, né? Tive uma contusão pulmonar, tirei o braço, fraturei o ombro, tive uma lesão de quadril, fiquei sem mexer o braço esquerdo, minha perna esquerda saiu do hospital sem movimentar. O máximo era para eu conseguir arrastar a perna, não era para eu conseguir voltar a andar, porque a lesão no cérebro prejudicou esse lado. E com toda a recuperação, tudo foi voltando ao normal. Só fiquei sabendo o que tinha acontecido com meu marido e com a minha irmã quando eu recebi alta. E aí eu fui para casa dos meus pais para me recuperar. Mesmo com muita medicação, muita ajuda de profissionais, muita ajuda da minha família, foi tudo muito difícil. Sentia dores terríveis, mas mesmo assim eu nunca desisti. Sempre fiz muita fisioterapia para voltar a andar. Eu queria muito voltar a andar, voltar a sustentar o corpo, voltar a sentar direito sozinha, voltar a comer sozinha porque eu não conseguia comer. Eu estava começando a voltar a falar, né, porque minha tráquea estava sendo fechada. E então, para vocês terem uma ideia, eu fazia fisioterapia 4 vezes ao dia. Era obrigada a fazer 3 vezes a respiratória, devido à dificuldade pulmonar que eu tinha, e para eu tentar voltar a uma capacidade pulmonar normal eu tinha que fazer 3 vezes por dia e tinha que fazer todo dia a muscular, que era para voltar a movimentar. Então, mesmo sofrendo, mesmo sentindo dores terríveis, eu fazia todos os dias, sem exceção de nenhum dia. Além da fisioterapia, eu fazia terapia ocupacional, eu fazia um pouco de fono. Nenhuma dificuldade, além da física, tinha sido muito percebida ainda por mim. Quando minhas amigas foram me visitar em março de 2007, final de março, que é meu aniversário, elas foram me visitar e elas repararam que eu estava com dificuldade. Eu sou fono, elas também fonoaudiólogas, e elas começaram a perceber que eu estava repetindo sempre a mesma conversa, perguntava uma coisa e depois respondia, depois perguntava de novo, e elas falaram: Fernanda, você tem que vir para São Paulo para fazer uma avaliação, né, com a fono, que eu tinha feito especialização em São Paulo, tinha uma fonoaudióloga muito boa nessa área, e elas falaram: vamos lá fazer a avaliação. Quando eu vim em outubro de 2007, 9 meses depois, que aí eu já estava mais recuperada da parte física, na avaliação fonoaudiológica eu fiquei muito assustada, porque aí eu percebi o quanto estava difícil para mim fazer coisas que antes eram muito simples. E eu fiquei muito chocada, eu falei: meu Deus, nem imaginava que eu estava com tanta dificuldade. E aí eu comecei o tratamento com fonoaudiólogo aqui em São Paulo, e também daí eu fui encaminhada para a reabilitação neuropsicológica. Até então eu nem conhecia também a reabilitação neuropsicológica. Fiz uma avaliação no CPN e fiz tratamento individual durante bastante tempo, acho que uns 2 anos, 3 anos ou mais. E daí da terapia individual a gente passou por uma terapia em grupo, aonde eu disse no primeiro vídeo que a gente começou a dividir experiências, pessoas da minha idade, às vezes um pouco mais velha ou um pouco mais nova, mas pessoas que tinham a vida interrompida por alguma lesão no cérebro. E aí surgiu a ideia do blog, e do blog veio a ideia do canal, né? Eu me apoiei muito na minha família, no amor da minha família, no amor dos meus amigos. Eu tinha muitos amigos e minha família é muito grande, eu tive muito apoio deles. Isso foi essencial para eu ter vontade de continuar, seguir, mesmo com todo o sofrimento. Meus pais estavam sofrendo muito por tudo que tinha acontecido e eu não queria que eles sofressem mais. E eu via que cada melhora minha, cada coisinha que acontecia, cada passo que eu dava, qualquer coisa que acontecia fazia eles muito felizes. E isso foi a minha motivação, né? O amor por eles, o apoio da minha família, o apoio de tanta gente que eu tive. Gente que não me conhecia,
quando eu comecei a voltar para a rua, parava na rua e falava: nossa, você que sofreu aquele acidente, porque o acidente foi de famílias conhecidas, né, da minha cidade pequena, e aí todo mundo ficou sabendo desse acidente. Então as pessoas me paravam e falavam: nossa, eu fiz muita oração por você, eu rezei muito por você, eu nem te conhecia, que bom que você está aqui. E isso foi muito importante para mim. E eu também tive muita sorte, porque eu conheci, como eu sou da área, eu conhecia muitos profissionais, né, relacionados a essa área de lesão. E então eu passei com bastante gente que me ajudou. Isso foi muito importante. Talvez por isso que eu queira hoje ajudar tantas pessoas, porque eu sei o quanto é importante o conhecimento, o quanto é importante o apoio das pessoas, o quanto é importante você se identificar com outras histórias, o quanto é importante você conhecer outras histórias, porque com o tratamento eu fiquei conhecendo bastante história de muita gente da minha idade, e isso fazia eu pensar: nossa, não sou só eu, né? Tem jeito de melhorar, tenho o que me inspirar. Hoje vocês devem ver eu falar disso, talvez com uma naturalidade, né? E devem pensar: nossa, como ela é forte, como depois de tudo, e ela tá aí falando disso numa boa. Mas não é tão simples assim. Além de todo o apoio que eu tive, desde o início, no meu caso, foi essencial a medicação. É comum, após a lesão cerebral, a dificuldade de comportamento, ou a dificuldade de atenção, a dificuldade de memória, a depressão, irritabilidade, alteração de humor, impulsividade, muita ansiedade. É muito comum. Se você que está assistindo o vídeo ou que tem alguém que sofreu lesão, você pode observar que alguma dessas dificuldades pode aparecer. E eu tive a depressão, e antes eu nunca tive nada, nunca tive sintoma depressivo, nunca usei medicamento. E aí eu tive a depressão, mas não só pelo que tinha acontecido, mas pela lesão mesmo. Então, desde o início, para mim foi essencial a medicação e a terapia. Então, quando eu estava na cidade dos meus pais, eu não estava fazendo terapia, mas eu conversava com muitas pessoas. E quando eu vim para São Paulo, em outubro de 2007, eu iniciei um processo terapêutico que eu faço até hoje. E isso é muito importante para mim. Isso me ajudou bastante, a terapia, a reabilitação neuropsicológica e a medicação. Nada foi fácil e ainda não é fácil, mas eu sempre tive perseverança, sempre acreditei que as coisas podiam melhorar. Mesmo se você está aí do lado, passando dificuldade, não tem todo o apoio que eu tive, pense positivo, que isso é muito importante. Pense que eu estou aqui também para te ajudar. Pense que tem muitas outras pessoas passando pela mesma coisa. Acidentes acontecem o tempo inteiro. Lesão cerebral acontece muito por vários motivos. Então não desistam. Saibam que tem muita gente passando pela mesma coisa, muita gente que não teve nenhuma esperança dos médicos, assim como eu não tive, e melhoraram. Então acreditem na melhora. A recuperação é muito longa, exige muita paciência, muita determinação, muita perseverança, muito apoio, e não é do dia para a noite que as coisas voltam a ficar o normal. Leva muito tempo mesmo. E não, quando a gente fala de tempo, 2 anos após uma lesão é pouco tempo, é muito pouco tempo, está no começo ainda. Eu tenho 11 anos de lesão e ainda faço terapia neuropsicológica, ainda estou em tratamento, então assim, não é fácil. Eu sempre tive certeza que as coisas iam melhorar, sempre acreditei nisso, isso é meu, sabe? Isso é... Eu sempre tive muita determinação nas coisas que eu fazia, mesmo antes, né? Então isso aí é meu, de acreditar que eu tô aqui por algum motivo e eu tenho que agradecer de alguma forma a oportunidade de ter ficado viva, agradecer de alguma forma a vida que eu tenho, agradecer por eu acordar cedo todos os dias e ver, nossa, hoje eu tenho chance de viver mais um dia. Eu sempre tive isso dentro de mim, a gratidão de estar vivo, né? Eu acho que a gente tem que fazer por onde. Então, uma forma de
agradecer é tentar viver bem, é tentar ter uma qualidade de vida boa, é tentar não ficar lamentando, não ficar reclamando das coisas, né? É saber que as dificuldades existem. Todo mundo tem mais ou menos dificuldade, mas todo mundo tem. E a maneira como você vai decidir passar por elas é que vai fazer toda a diferença, né? É diferente. Eu quero que as pessoas entendam que é diferente você perder a si mesmo, porque quando você nunca fez algo e você lida de alguma forma, quando você fazia, por exemplo, eu sempre gostei de ir no cinema, sempre vi filme com legenda e tal. Eu fiquei com dificuldade de ler legenda. Hoje em dia é quase impossível eu entender um filme por completo, né? Mesmo treinando muito, porque antes eu tinha uma leitura de uma criança de 5 anos. Eu lia uma página, eu cansava muito, porque eu fiquei com muita fadiga. Após qualquer atividade que eu faço, eu fico muito cansada, eu tenho um cansaço físico, um cansaço mental muito grande, né? Então, eu fiquei com dificuldade de leitura, dificuldade de raciocínio, e fiquei mais nervosa do que era antes, fiquei mais impulsiva, e tudo isso mexe muito com a gente, né? E aí eu falava às vezes para as pessoas, nossa, tão difícil para mim ler legenda, né? Para eu ler legenda, e aí as pessoas falavam, tinha gente que falava, mas eu nunca li legenda, isso não é importante. Eu tô comentando isso porque é a menor dificuldade que eu fiquei, de tudo que eu fiquei. E mesmo assim, para mim é importante, porque antes eu lia legenda de uma maneira muito fácil. A coisa que eu mais gostava de fazer era estudar. Eu estudava, eu tinha prazer em estudar. E agora eu tenho muita dificuldade, porque eu tenho dificuldade de atenção, dificuldade de memória, dificuldade para ler. Então é muito difícil eu reter novos conhecimentos e isso é muito frustrante para mim. Mas eu penso, não, tem outras coisas que eu posso aprender, outras coisas que eu posso descobrir, outras coisas que podem me fazer feliz. A maneira que eu imaginava que ia ser a minha vida não foi. Eu imaginava ter uma trajetória completamente diferente da que eu tenho agora. Mas eu fiz sempre questão de seguir em frente, de achar que era possível, que tinha um caminho ali para eu seguir e que podia ser melhor. E o amanhã podia ser melhor que hoje. Isso eu tenho dentro de mim e é isso que eu quero passar para vocês. Tenham força, por mais que às vezes ninguém esteja do seu lado. Tenham força, porque o sofrimento, por mais que as pessoas sentem com a gente, as pessoas que gostam da gente, o sofrimento é muito individual, é só seu. É só a gente que sabe o que está passando, né? Então só a gente pode nos ajudar de uma maneira... Não adianta você ter os melhores profissionais, um monte de gente ao seu lado e você não querer fazer as coisas. Depende muito de você mesmo, né? Depende da gente. Hoje eu estou casada novamente com uma pessoa que me ajuda muito, que me faz muito feliz, que me acompanhou muito nos médicos para entender o que eu passava, o que acontecia comigo, me acompanhou muito nas palestras, né, nos profissionais, para saber o quanto é difícil, porque as pessoas não têm obrigação de saber o que está passando com você, quase ninguém conhece mesmo. Então hoje eu estou casada com uma pessoa que me faz sentir mais próxima de uma pessoa da minha idade. Né? Porque eu tenho uma outra realidade da maioria das pessoas, da maioria das minhas amigas, da maioria das pessoas da minha idade. A minha vida é outra, a minha vida mudou. E hoje, com uma pessoa que me entende, com uma família que me entende, meus pais sempre vieram, eu dou palestras em alguns simpósios e meus pais sempre acompanharam todas as palestras, minha irmã. A vida da pessoa que sofre uma lesão cerebral muda muito. É tudo muito difícil, mas é possível reaprender a viver. É possível diminuir essa distância entre os sonhos, os seus objetivos e as reais capacidades que você passa a ter. Eu quero que vocês deixem seus comentários, o que vocês gostariam de assistir, o que vocês gostariam de saber, que eu vou estar tentando fazer o possível para ajudar vocês. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seus comentários, ative o sininho aí, que ele vai poder te avisar qual que é o próximo vídeo. Tá? Muito obrigada e um beijo e até o próximo vídeo. Lá atrás eu desconcentrei, o problema meu é esse.